Salve, meus irmãos! Vamos hoje falar um pouquinho de fração. Vamos falar desse assunto tão importante na matemática, matemática básica, seja para concurso, seja para o Enem, seja para vestibular. Você não pode ir para nenhum processo seletivo de nenhum tipo sem saber o básico de fração. As pessoas sofrem tanto quando a gente fala assim, fração, fração, fração. O que é uma fração? É uma representação de um total. Como assim, professor, a representação de um total? Imagine que você tenha um inteiro, por exemplo, uma barra de chocolate, como eu estou representando aqui, e eu falo que eu vou consumir 3 pedaços de 4 pedaços disponíveis. Então eu falo que eu estou consumindo a fração 3 quartos, ou 3 dividido por 4. A fração, ela significa exatamente isso. Quantas partes você pegou de um total no qual o inteiro foi dividido. Esse inteiro pode ser uma barra de chocolate, pode ser um pacote de torresmo, pode ser qualquer coisa que você queira dividir em partes iguais para pegar algumas. Essa parte de cima, ela é chamada de numerador, que ela fala quantas partes você pegou, e embaixo eu tenho o denominador. Denominador. O denominador corresponde a quantas partes você dividiu. Então, embaixo é em quantas partes você dividiu, a parte de cima quantas partes você pegou. Então, pensando nisso, eu posso imaginar um inteiro. Imagina uma pizza. Você está considerando uma pizza. Aí você vai dividir a pizza em algumas partes. Vai fazer umas divisões ali. Você fez umas divisões. Suponha que essa divisão foi feita em partes iguais, como eu estou indicando ali. Suponha que essas partes sejam iguais. Aí eu falo, professor, eu consumi algumas partes. Por exemplo, eu fui lá e consumi uma parte dessa pizza, uma fatia. Que fração da pizza eu estou comendo? Eu dividi a figura em 6 partes e peguei uma. Então eu estou com a fração 1 sexto. Uma em 6. Uma parte de 6 partes. Isso que é a fração. A gente sempre lê o número de cima inteiro, né? Como 1, 2, 3, 10, 15, 20. E embaixo a gente lê quando é 2 meio, quando é 3 terço, 4 quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Aí 10 é décimo, 100 é centésimo. E quando eu tenho um número maior que 10 e que não é potência de 10, a gente costuma colocar a terminação avos. Como assim, professor? Imagine que eu encontrei uma fração que é 3 sobre 11. 3 sobre 11 é lido como 3, 11 avos. Tá certo? A gente vai ter essa leitura, 3 onzeavos. A gente sempre usa esse avos para poder continuar. Mas lembrando que para vocês não é a leitura que importa, mas sim a interpretação do que aquilo significa. Eu tenho que entender então que a fração nada mais é que uma parte que eu estou pegando de um total no qual foi dividido. Professor, mas se eu pego uma situação onde eu tenho um inteiro e eu pego mais. Olha só. E eu vou pegar mais que um inteiro. Eu vou fazer a divisão do inteiro em 3 partes. Olha só. Olha que legal. E eu vou pegar mais de um inteiro. Você vai dar origem ao que a gente chama de número misto ou fração imprópria. Imagine assim, que eu peguei 4 partes de 3. Professor, mas como que eu vou pegar 4 partes de 3? Significa que você está pegando mais de um inteiro. Quando passa do número de baixo, é porque você está pegando mais de um inteiro.
Então é como se eu pegasse assim, ó, eu pego 1, 2, 3, completo um inteiro e pego mais uma parte. Eu fico com a fração correspondente a 4/3, como eu destaquei aqui. Uma fração desse tipo, ela é chamada de fração imprópria. Toda fração que o numerador é maior que o denominador, o número de cima é maior que o número de baixo, é chamado de fração imprópria. A fração imprópria, ela também pode ser representada na forma mista. Como que é a forma mista, professor? Você coloca quantos inteiros completos você pegou, no caso, um inteiro, e eu peguei mais a terça parte de outro inteiro. Então eu coloco 1/3, tá certo? Um inteiro e 1/3 de outro inteiro. Isso é uma fração que a gente chama de fração imprópria, tá certo? Então eu vou gravar sempre. O número de cima é o numerador, é o número que me mostra quantas partes eu quero. A parte de baixo é o denominador, que representa em quantas partes eu dividi o total. Tudo bem, gente? Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E lembre sempre de comentar também, tá certo? Logo, logo voltaremos com mais vídeos divertidos de matemática.